Muito bom dia, aqui estamos nós, amados, mais uma vez com a nossa hora silenciosa. Hoje estamos em Atos, capítulo 16, e vamos ver desde o versículo 1 até o versículo 13 a história da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Assim, na verdade, os contornos ou a história desta segunda viagem missionária não será muito diferente da primeira viagem missionária. O centro da história continua a ser o mesmo, o propósito da história continua a ser o mesmo, que é a pregação do Evangelho, o erguer, edificar igrejas, fundar igrejas ao longo dos lugares onde Paulo e os seus companheiros irão estar. Esses são os objetivos, esse é a meta, assim, que eles têm bem colocados nas suas vidas, nos seus corações, à medida que foram enviados pela Igreja da Antioquia, enviados pelo Santo Espírito de Deus para fazer a obra a qual foram encomendados. Assim, ao longo do capítulo 13, do 14 e do 15, nós observamos então os vários cenários em que a pregação do Evangelho foi ensinada, foi pregada, foi proclamada. Assim, aquilo que foi acontecendo à volta. Assim, não há dúvidas, o Evangelho foi atacado, o Evangelho necessitou de perseverança, o Evangelho clama por vidas santas, o Evangelho edificou igrejas, fundou igrejas, organizou igrejas. Assim, o Evangelho é o centro desta história, não é assim? E há homens que estão dispostos a dar a vida pelo Evangelho. Não é assim? Há homens que se tornaram notáveis por causa do Evangelho. Por causa do Evangelho, igrejas são consoladas, são edificadas, fortalecidas. Não é assim? Então o Evangelho é o centro. E na história de hoje, quando Paulo faz ou inicia a sua segunda viagem missionária, passando pelas igrejas que ele já tinha fundado, assim, vamos olhar mais uma vez como o Evangelho continua a ser a base, o essencial, o fundamento, assim, para uma igreja, para o início da obra de Deus, para a sua continuação e para a sua manutenção. Olhem então comigo para algumas lições, algumas coisas que aprendemos quando eu e tu estamos a pregar o Evangelho, quando queremos começar igrejas, quando queremos que o Evangelho se estenda, chegue a lugares que ainda não existe qualquer testemunho acerca do Senhor. Em primeiro lugar, o primeiro grande requisito, ou a primeira grande lição que aprendemos na proclamação do Evangelho é montar ou ter uma equipa espiritual. Uma boa equipa, uma equipa que realmente nos vai ajudar a levar a grande meta de pregar o Evangelho a este mundo. Assim, não podemos simplesmente reunir os nossos melhores amigos, não podemos simplesmente reunir pessoas que amamos de todo o nosso coração. Temos que reunir pessoas certas, pessoas piedosas e pessoas já capacitadas por Deus para fazer a obra do Senhor, e até mesmo que as suas histórias podem ajudar na pregação do Evangelho. E é exatamente isso que acontece no início do capítulo 16. Notem, o apóstolo Paulo ouve falar acerca de um jovem que se chama Timóteo e que é discípulo. Assim, então, o primeiro grande requisito, aquilo que nós queremos observar na vida de alguém que entra dentro desta equipa missionária, é alguém que está a seguir o Senhor Jesus Cristo, que já deixou todas as coisas para trás, que tomou a sua cruz, que negou-se a si mesmo e que está a seguir o Senhor Jesus. Não pode ser uma pessoa que causa dúvidas sobre a sua salvação, sobre a sua entrega ao Senhor Jesus, mas este é um jovem entre os seus 18 e 20 anos que está totalmente resoluto em seguir o Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas ficaram para trás, não é assim? Além disso, além de ser genuína a sua salvação e a sua entrega ao Senhor Jesus, também é alguém de quem os irmãos davam bom testemunho. E notem, isto acontece em duas cidades, assim, duas igrejas de dois lugares distintos de Listra, provavelmente o lugar onde Timóteo tinha crescido, onde tinha sido criado pela sua mãe e pela sua avó, também elas mulheres piedosas, mulheres da fé. E notem que ele, na sua igreja local e também noutra igreja, provavelmente irmã, uma igreja que provavelmente igrejas que se encontravam umas com as outras, todos eles davam bom testemunho de Timóteo. É muito provável que Timóteo estivesse a servir sempre na igreja. É muito provável que os pastores, os presbíteros dessas igrejas, que foram colocados pelo apóstolo Paulo anos antes, tenham observado que este era um jovem capacitado por Deus. Provavelmente ele já tinha começado a pregar, a ensinar dentro das igrejas. E isto fez com que os irmãos falassem ao apóstolo Paulo bem
deste irmão, deste jovem. Não é assim? Então o apóstolo Paulo quer ele para si. Não é? Silas já está na companhia, não é assim? E também não há dúvidas que Lucas também começa a ser parte desta equipa missionária. Assim, então a equipa está montada, é a equipa que é necessária para ir. Agora há mais um elemento importante aqui, é que o apóstolo Paulo decide circuncidar Timóteo. Agora lembremos daquilo que aconteceu em Atos capítulo 15, não é? O concílio de Jerusalém, o primeiro grande concílio, muito importante para a igreja, porque era o concílio que queria determinar como é que alguém pode ser salvo. Assim, fica determinado que é somente pela fé, pela graça de Deus, que alguém pode ser salvo. Crer no Senhor Jesus Cristo é tudo, e não é preciso mais nada. É tudo aquilo que o homem precisa de fazer, é crer naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por ele, colocar a sua fé na obra do Senhor Jesus Cristo, na sua pessoa. E é exatamente isso que saiu do concílio. Então, porquê é que ele está a circuncidar Timóteo? Por que razão? Isto é exatamente aquilo que nós temos aprendido nos domingos, em 1 Coríntios capítulo 9. O facto de querer ganhar outros. Por causa dos judeus. Por causa do facto da estratégia do apóstolo Paulo sempre ser começar uma obra através da sinagoga local de uma cidade onde ele provavelmente iria. Timóteo tinha que entrar nesse lugar, tinha que pregar, tinha que ensinar a essas pessoas, e era importante que eles olhassem para Timóteo como um judeu mais. Não simplesmente como alguém que tinha renegado a sua herança judaica e que se considerava um gentio. Isto podia ser ofensivo para eles, eles poderiam excluí-lo de estar na sinagoga, de ensinar alguma coisa para eles. Então, nós olhamos para a espiritualidade de Timóteo como alguém que é capaz até mesmo de circuncidar sem qualquer necessidade de que isso aumente a sua espiritualidade ou a sua fé, ou até mesmo que lhe dê salvação, porque nada dessas coisas serviam para isso, mas simplesmente para ganhar outros. Como o apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 9, fiz tudo para ganhar outros, com o fim de ser colaboradores com o Evangelho. Tudo fazemos por causa do Evangelho. E é exatamente isto que está a acontecer, e isto mostra a maturidade e a espiritualidade desta equipa missionária. Feita a equipa, vamos agora então para a segunda grande lição neste dia, quando se trata de entregar o Evangelho, levar o Evangelho aos outros. Em segundo lugar, a segunda grande lição é a perseverança do Evangelho, ou no Evangelho, e vidas santas. No versículo 4 e versículo 5, o apóstolo Paulo entrega a estes irmãos de Icónio, de Listra e Derbe as recomendações, as decisões que foram tomadas no concílio de Jerusalém. Isto era importante porque provavelmente estas igrejas iriam receber judaizantes. E estes homens iriam dizer que a salvação não é só pela fé, não é somente pela graça. É também cumprindo a lei, é também circuncidar-se, é também fazer mais e mais coisas que eles mesmos não estavam dispostos a cumprir. Assim? Então ele mostra essas decisões. E quais são essas decisões? A salvação é pela graça mediante a fé. Além disso, por causa dessa salvação, aquilo agora que se pede aos irmãos é vidas santas, vidas que sejam incontaminadas, separadas do mundo, longe da idolatria, longe da imoralidade. Assim, então todas estas coisas mostram que o progresso do Evangelho, e notem o final do versículo 5, não é assim? Que as igrejas eram fortalecidas na fé e que iam aumentando em número. Mais pessoas eram salvas pelo Senhor. Porquê? Porque se mantinha a pregação do Evangelho tal como ela é, não é assim? E ao mesmo tempo as pessoas eram santas, tinham vidas que agradavam a Deus. Então não havia dúvidas, elas estavam cheias do Espírito. Deus fazia grandes coisas por meio deste povo nestas cidades. E é exatamente aquilo que pretendemos da nossa igreja, das nossas vidas, para que a nossa igreja aumente em número. Então, para que o Evangelho possa ter progresso, para que possa chegar a muitas vidas, é necessário que a nossa igreja seja fiel na pregação do Evangelho, mantendo a mensagem como ela é, continuando a pregação do Evangelho, não é assim? E ao mesmo tempo tendo vidas separadas totalmente para Deus, longe do pecado, aborrecendo o pecado nas nossas vidas. Em terceiro lugar, a terceira lição é a sensibilidade ao Espírito Santo. Desde o versículo 6 até o versículo 10, nós observamos como o apóstolo Paulo e a sua equipa estão sensíveis ao que o Espírito Santo quer e não quer. Não é assim? Neste caso, de uma forma negativa, o que o Espírito Santo não quer. Não é assim? Então diz o versículo 6 que eles foram pedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. Um pouco mais à frente, no versículo 7, diz que o Espírito de Jesus não permitiu, notem,
em parênteses, uma forma de mostrar a divindade do Espírito Santo. Uma forma de mostrar a trindade que existe, não é assim? É o Espírito Santo num momento, no outro momento é o Espírito de Jesus. Está a falar exatamente do mesmo Espírito, mostrando que Deus é um só e que se manifesta em Pai, Filho e Espírito Santo. Cada uma destas pessoas, não é assim, é Deus. Não é assim? Então, mostra, tirando este parênteses, não é assim, a sensibilidade destes homens, desta equipa missionária para com o Espírito Santo. Não é assim? O Espírito Santo não permitiu. E logo a seguir, então, vem uma visão, não é assim, sem dúvida da parte de Deus, de um macedónio que diz: passa a Macedónia e ajuda-nos. E então a conclusão foi exatamente esta, que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho naquele lugar. Assim, então lá partem eles, sem qualquer impedimento, para a Macedónia, para pregar o Evangelho naquele lugar. Então aquilo que é necessário também para a nossa igreja, para a nossa equipa, para a nossa família naquele lugar, é essa sensibilidade. Ter ouvidos atentos à voz do Espírito Santo, aquilo que Ele nos tem para ensinar, para sabermos para onde ir, o que fazer, como chegar naquele lugar. Em último lugar, a última grande lição, já está a partir do versículo 11 até o versículo 13, que é a flexibilidade dos métodos. Assim, nós recordamos um pouco mais atrás como o apóstolo Paulo sempre pregou inicialmente nas sinagogas. Assim, ele chegava e ele rapidamente procurava, no primeiro sábado, o lugar onde os judeus se reuniam para orarem, para lerem a lei, assim, e depois então examinarem, discutirem aquilo que tinham acabado de ler. Não existia esse lugar na cidade de Filipos, a primeira cidade da Europa à qual eles chegaram para pregar o Evangelho. Era uma cidade muito importante, mas nesse lugar não existia 10 famílias de judeus para que existisse uma sinagoga. Eram necessários 10 homens para que existisse essa sinagoga. E como isso não tinha acontecido, não existia naquele lugar, então ele procurou outro lugar, um lugar de oração, e nesse lugar eram as mulheres que se reuniam para orar e para lerem a lei e discutirem essa lei. E assim, isto mostra a flexibilidade desta equipa do apóstolo Paulo em pregar o Evangelho. Assim, não podemos estar agarrados a um método e dizer só este método é que funciona e os outros não funcionam, mas nós devemos estar abertos, assim, obviamente, a métodos que são santos, que não venham denegrir o testemunho do Senhor, a sua palavra e o seu Evangelho, que é santo. Assim, mas eu e tu temos que estar abertos, porque em muitas cidades não haverá oportunidade de fazermos aquilo que fazemos no Miratejo, a forma como alcançamos as pessoas no Miratejo. Assim, o apóstolo Paulo então chega a esta cidade, que apesar de ser uma cidade grande e importante nesta região, neste Império Romano, na verdade ela não tinha o número suficiente de judeus para ter uma sinagoga. E então o método muda. E para que o Evangelho possa progredir, nós temos que ter cuidado de não nos agarrarmos a métodos que fazem com que o Evangelho esteja preso e não possa chegar a mais pessoas. Então estas são as lições que aprendemos hoje, para sabermos como fazemos com que o Evangelho chegue mais longe, a mais pessoas, a mais lugares. Como fazemos para que a nossa igreja comece a ser uma igreja que funda outras igrejas. É exatamente colocando em prática hoje, nas nossas vidas, estas lições. Eu tenho que ser um homem espiritual. Eu tenho que perseverar na mensagem do Evangelho e numa vida santa. Ao mesmo tempo tenho que ser sensível ao Espírito Santo. E ao mesmo tempo tenho que ser flexível. Assim, hoje prego com um folheto, amanhã prego com o cubo evangelístico, amanhã uso o evangelismo ilustrado, amanhã falo diretamente às pessoas acerca de Jesus. Mostro o Evangelho de qualquer forma, para que possa ganhar o máximo de pessoas para Jesus. Que Deus use as nossas vidas, que Deus use a nossa igreja para a sua pregação. Que Deus nos abençoe. Bom dia.